Fala aí, povo tântrico, ótima tarde, tamo junto, meio-dia, mais uma live aqui na hora do almoço pra gente bater um papo e entrarmos nas perguntas e respostas, cara. Eu tenho curtido muito fazer essas lives aqui, porque são tantas questões que chegam até aqui a nossa escola, que realmente vale a pena a gente tirar um tempo para responder essas perguntas, que eu tenho certeza que muitos de vocês que nos acompanham aqui através do Instagram e nas redes de uma forma em geral, vocês têm dúvidas muito parecidas com essas aqui, com certeza. Então, bora atacar, que hoje é dia de perguntas e respostas. Você que está chegando aí no ao vivo, faz o seguinte: se você tiver algum interesse, alguma pergunta, alguma dúvida dentro do Tantra, aqui você tem esse espaço para realmente a gente tirar as tuas questões a limpo. Vai ser massa mesmo. Vambora, vamos fazer isso? Então, vamos começar, porque aqui o bicho pega, hein? Pô, tinha uma pergunta massa aqui, ó, olha lá. Cara, essa pergunta aqui é muito boa. Essa moça diz assim, ó: como poderia transpassar, principalmente com o corpo como objeto de estudo, meus traumas e abusos sexuais, 2 estupros e muita libido? Estou entre 8 ou 80. Como poderia buscar o equilíbrio ou até mesmo aprender mais sobre como me compreender? Um pouco mais profundo nos estados de qualidade emocional e espiritual. Que pergunta maravilhosa, muito completa, e com certeza a gente vai abordar ela em diversos níveis e camadas diferentes, tá bem? O primeiro ponto que ela traz aqui, e que realmente é muito interessante e que já denota um pouco mais de consciência, né, dentro do processo dela, é que ela fala assim, ó: principalmente com o corpo como objeto de estudo. Então ela compreende, ela está buscando um caminho que ela possa fazer a liberação desses traumas, de todas essas vivências que ela teve na jornada dela, através do corpo. Então, uma liberação, né? E quantas mulheres não passaram pelas mesmas situações de abusos, né? E que acabam não sabendo muitas vezes como lidar por estarem presas dentro dessa dor, entendeu? Você realmente compreender que muitas coisas, muitas vivências que essas mulheres tiveram com abuso sexual na infância, na adolescência, até mesmo na vida adulta, elas acabaram criando uma dificuldade muito grande, muito grande, de se conectarem com a própria libido, carregando inúmeras ideias de culpa, né, de limitações dentro do conceito mental, olhando para a sua própria energia sexual como algo sujo, como algo impuro, que foi imposto às vezes pela própria família ou pela religião de uma forma geral, certo? Então, tudo isso cria uma situação que tira a gente do corpo. E quando ela diz que gostaria de poder transpassar esses traumas, principalmente como corpo, através do corpo como objeto de estudo, ela está numa busca muito assertiva. Porque um abuso sexual nunca vai ser liberado apenas através de uma análise psicológica, ok? Um trabalho como esse, ele precisa principalmente estar no nível de corporificação. Porque esse trauma, o trauma de um abuso sexual, ele fica impregnado no corpo, é na célula, entende? É na carne, é no músculo. Então, às vezes você olhar, né, mentalmente, analisar, refletir, você pode até entender que o caminho ideal para que você cure essa situação é que você libere essa situação, que você, né, solte essa situação. Mas por mais que você compreenda isso intelectualmente, o teu corpo continua com aquela memória registrada.
E se você não fizer um trabalho de liberação daquela memória traumática no teu corpo e reconstruir neuromuscularmente aquela estrutura que está defasada, essa mulher nunca vai se livrar desse abuso. Ela nunca vai se livrar daquela culpa que ela carrega. Porque muitas vezes uma mulher que foi abusada na sua infância, ou que foi abusada durante a sua adolescência, ou na vida adulta de uma forma geral, a grande maioria delas, infelizmente, vai acabar se imputando o lugar de culpada. Entende? Porque a nossa sociedade não sabe tratar a mulher. Muitas vezes a vítima é colocada como culpada. E muitas mulheres que cresceram, né, principalmente das gerações passadas, que cresceram ouvindo isso, foram abusadas durante algum período da sua vida e carregam a culpa como se elas mesmas fossem culpadas, cara. Entende? Então é uma situação extremamente complexa, e para que essa mulher ela tenha uma conexão com a sua libido de forma saudável, ela precisa atravessar isso através do corpo. Entende? Apenas uma exploração psicanalítica não vai resolver a situação dela no contexto terapêutico, porque aquela memória traumática ela está alojada no corpo físico. E o corpo físico nada mais é do que a cristalização do nosso campo emocional, do nosso campo sexual. Freud sempre disse que o eixo da identidade, ok? A base da identidade humana é a nossa sexualidade. Então, minha irmã, quando tu diz assim, ó, eu tenho muita libido, certo? Ter muita libido não é algo negativo. Você vai ver que homens e mulheres que fizeram grandes coisas no mundo, eles tinham uma alta libido. É perfeitamente normal e desejável que nós tenhamos uma libido em alta, ok? Agora, precisaria analisar o seu caso, nesse sentido da alta libido, se ela está de fato sendo bem canalizada. Para onde essa sua alta libido está sendo canalizada, né? Mas você fala aqui, ó, estou entre 8 e 80, ou seja, oscilando, né? Às vezes quer reprimir aquela alta libido porque fica com medo dos resultados, e às vezes mete o pé, solta o freio de mão na ladeira e mete o pé no acelerador, né? Provavelmente é isso, né? Pelo que você está falando aqui. Então, essa oscilação entre 8 e 80... eu tento reprimir demais porque eu tenho medo da minha alta libido, ou então, tipo, quando eu não aguento, eu solto essa libido e faço um monte de merda, né? Aí fica complexa essa situação, porque isso vai evidenciar que muitas vezes essa alta libido vem exatamente do registro do trauma no seu corpo. Entende? Porque olha que interessante, você tem de um lado, o Jung ele tem um conceito chamado enantiodrômia. Esse conceito do Jung é muito legal e eu vou explicar um pouquinho para vocês agora. Dentro desse ponto de vista junguiano, vai ser dito que o conceito de enantiodrômia representa o efeito de um pêndulo, por exemplo, certo? Você tem o pêndulo parado, ele está no centro, certo? Só que o trabalho do pêndulo não é ficar no centro. O trabalho do pêndulo é pendular, certo? Então ele vai para um lado e ele vai para o outro, certo? O que é dito? Toda vez que você sai de uma repressão de algo, através do processo de enantiodrômia, você está na repressão aqui, certo? No 8. Você naturalmente vai buscar o 80, certo? O contrário também é verdadeiro. Se você está aqui no 80, inevitavelmente você vai procurar o 8, ok? Isso é o princípio de enantiodrômia junguiano. Esse princípio é basicamente o pulso de vida, certo? Expansão, contração, sístole e diástole, certo? Qual que é a grande sacada aqui? É preciso que você, minha irmã, explore essa conexão consigo mesmo em um ambiente seguro, em um ambiente controlável, ok? Por que eu digo isso?
Porque se você tem uma alta libido e está nesse processo de enantiodrômia, de pendular, de vai para o 8, vai para o 80, ok? Isso significa que é necessário, obviamente, uma harmonia, certo? Só que eu não vou ter essa harmonia nem me reprimindo, nem no 8, ok? Nem soltando tudo, no 80, ok? Para que eu entre nessa harmonia, eu preciso estar na experiência da totalidade da minha sexualidade, ok? Só que eu preciso estar em segurança. E que ambiente seria ideal para que a gente fizesse isso? Na terapia tântrica, com um terapeuta bem credenciado, um terapeuta que tenha um bom trabalho, ok? Um terapeuta que eu digo pode ser homem ou mulher, tanto faz, ok? Agora, dentro desse ambiente controlado, esse terapeuta, então, ele vai ajudar você a expressar toda a sua energia, inclusive a tomar posses de níveis da sua libido cada vez maiores, porém desenvolvendo um corpo que dá sustentação para essa excitação. Não um corpo que, dentro de uma alta excitação, o fusível dele vai queimar. Ele vai acabar se desconfigurando psiquicamente. Por quê? Porque é exatamente o que tem acontecido com o seu caso, minha irmã, entende? Quando você fala que está indo de 8 para 80, quer dizer o quê? Que ou você está reprimindo demais ou você está soltando demais. Certo? Então, vir para esse ambiente controlado te faz ter a possibilidade de soltar essa energia, de realmente experienciar ela no ápice da sua totalidade, sem a dificuldade que é gerada depois, entende? E principalmente, se você está com um terapeuta bem instruído, que vai te conduzir nesse processo, ele não vai só despertar toda essa potencialidade, te dando um local seguro para que você se auto-experiencie no máximo da potência, mas também vai te dar conhecimento, elaboração, entende? Para que você tenha facilidade em compreender psicologicamente o que te aconteceu e que você use isso na sua vida comum, para ressignificar as tuas culpas, para ressignificar os teus traumas de abuso, compreende? Tudo isso vai te dar um apoio sensacional, porque você nem vai voltar para a repressão, porque muitas mulheres, quando sentem um prazer absurdo, logo elas caem para a repressão, porque elas se sentem culpadas, né? Ai, uma mulher que sente esse tanto de prazer jamais vai para o céu, né? Com certeza ela vai para o inferno. Ou a mulher que gosta muito de sexo, né? Está condenada. Entende? É muito interessante de perceber. Então, para que você não caia nem no 80 e tenha consequências negativas na sua jornada, nem caia no 8, nessa repressão absurda, você vem para o meio do caminho através da terapêutica tântrica, ok? Seria excelente e você concluiria esse seu objetivo de realmente, minha irmã, traspassar esses traumas dos seus abusos sexuais, alinhar essa questão da sua autolibido, porque isso não é ruim, ok? E principalmente equilibrar isso, né? Usar isso da forma mais adequada, beleza? Fala aí, galerinha, olha o Hugão aí, maravilha, meu irmão. Ela perguntou sobre como usar o corpo, irmão, para se livrar das questões de abuso, né? Que muitas mulheres, infelizmente, passam aí. Liagues, oi, pai do Bernardo. Fala. Olha aí os amiguinhos do meu filhote, tamo junto. Bom, uma pergunta que eu achei excelente aqui. Se vocês tiverem perguntas, mandem, tá, galerinha? Tamo junto aí, tamo aqui para responder. Aqui teve uma pergunta muito excelente, cara, no formulário, que eu achei massa. E vai ser bem legal a gente responder isso aqui. Pera aí, cadê? Ih, perdi, cara. Perdi a pergunta. Ah, não, achei. Maravilha. Você tem alguma pergunta aí? Se tiver, manda brasa que eu tô para responder. Bom, aqui a pessoa perguntou assim, ó. Como abordar de forma prática e direta os clientes de terapia? Como que eu abordo as pessoas para tornar elas clientes de terapia? Olha que pergunta interessante, né? Na hora que eu li essa pergunta, me veio na cabeça assim um terapeuta batendo na porta das casas assim, tipo 8 horas da manhã, pique testemunha de Jeová, sabe?
E aí a pessoa saindo, você falando assim, bom dia, você teria um minutinho para ouvir a palavra da terapia? Genial, cara, genial. Não tem sentido isso, gente, compreende? Não tem sentido você, como terapeuta, buscar uma forma de abordar o cliente, né? Pensa, você é quase uma testemunha de Jeová da terapia, não vai fazer sentido isso, compreende? O interessante é o quê? É você, como terapeuta, aprender a atrair a atenção das pessoas, não abordar. Você não está vendendo um doce para a pessoa, entende? Você não tem sentido, você não está vendendo algo para ela. Agora você imagina, você pega o telefone e você liga para uma pessoa do nada. Pensa você do outro lado, eu aqui, né, Firaque. Aí do nada alguém me liga, aí eu atendo assim, a pessoa, bom dia, eu poderia te oferecer um pacote de terapia? Porra, cara, não faz sentido. Eu ia falar, pô, vai a merda, cara. Por que você tá me ligando? Pacote de terapia, do que você tá falando? Eu nem te conheço, cara. Entende? Porque terapia não é um tipo de trabalho onde você vai abordar as pessoas, ok? Não é essa a ideia. A terapia, você precisa... Hoje, como um bom profissional, você precisa aprender a usar isso daqui, cara, essa jossa das redes, precisa aprender a falar de uma forma que seja interessante, de uma forma que seja atrativa e de uma forma que gere valor para as pessoas que estão te acompanhando. É isso que vai fazer elas terem interesse por aquilo que você tem para oferecer, compreende? Não tem sentido você querer ir atrás das pessoas, a não ser que você esteja construindo um produto digital, que você tenha uma ótima promessa. Você pode sim fazer uma estratégia de marketing, como a gente chama aqui na escola, uma estratégia de guerrilha, ok? Então, na estratégia de guerrilha, se eu tenho uma proposta, se eu tenho uma transformação específica, eu caio para cima das pessoas e eu posso abordar sim, ok? Mas no caso da terapia, principalmente no sentido convencional, a gente está falando do quê? Uma pessoa que está buscando ajuda em algum aspecto, ok? E aí não tem sentido você ir abordar a pessoa, pelo contrário, você tem que ter um posicionamento claro na internet, demonstrando de forma evidente e óbvia aquilo que você pode ajudar as pessoas. E aí as pessoas que te acompanham, que estão passando por aquela busca, né, que estão desejando algo ou que estão querendo se livrar de algo ou resolver algum problema, elas vão olhar para você e falar, que interessante, eu acho que esse rapaz ou essa moça pode me ajudar. Vou chamar ela para ver o que ela pode o que ela pode fazer por mim. E essa é a grande sacada. Então aqui existe um princípio que eu aprendi muito cedo dentro do marketing digital, que é, antes de ser interesseiro, seja interessante. Então, olha de novo, vou falar de novo aqui. Antes de ser interesseiro, seja interessante. Não adianta você sair abordando as pessoas dentro do campo terapêutico sem que você realmente tenha uma boa base. E se você tem uma boa base, jamais você vai precisar abordar alguém, tá? Eu posso dizer, cara, eu tenho menos de 3 anos, né, com a escola. E, cara, a gente nunca precisou investir para trazer pessoas. Apenas uma comunicação alinhada, bem desenvolvida aqui no Instagram. Hoje nós não somos nenhum influencer de milhões de seguidores, mas nós temos uma boa audiência, né? Nós temos uma boa quantidade de alunos, né? E aqui quem tiver aqui que é meu aluno pode falar, não é um valor muito barato que as pessoas pagam para estudar. E nós temos muitos alunos aqui na escola, ok? Então, assim, você tem toda uma estrutura que acontece de forma orgânica. A gente não precisa abordar as pessoas. As pessoas vêm até nós. Por quê? Porque elas compreendem, através do nosso posicionamento no digital, que nós podemos oferecer a solução que elas estão buscando para as questões dela. Principalmente no que possa estar conectado ao Tantra, ok? Então, para você é a mesma coisa. A melhor forma de você fazer isso é você soltar a voz aqui na internet. Um ponto que talvez seja legal para você, eu fiz uma live na terça-feira agora com a Shirley, que é uma aluna nossa. E ela falou em um trecho da live dela algo muito interessante. Ela falou, cara, Firaque, muito obrigado por ajudar a gente a movimentar, porque assim, eu tive um insight muito óbvio, que é o quê? As pessoas vão procurar a gente inevitavelmente a partir do momento que a gente começa a falar
Entende? Mas não vai falar qualquer groselha, tá? Volto a dizer, antes de ser interesseiro, antes de querer ter clientes, porque isso é um interesse, seja interessante. Aprenda a atrair o interesse das pessoas. Aprende a gerar de forma gratuita valor para elas, resultado para elas. Por exemplo, eu estou vindo aqui, eu não tenho hora de almoço terça e quinta-feira, por quê? Porque eu venho aqui, abro a câmera do meu celular e eu começo a falar, cara, começo a responder, começo a gerar valor. Qualquer bucha que você jogar aqui no meu peito, eu vou te responder. Inclusive, se você está ao vivo, me manda uma pergunta daquela bem caranguejeira, bem cabeluda mesmo, que você vai... Eu vou ficar pilhado se você me mandar uma pergunta que eu não der conta de responder, cara. Porra, me manda essa, que é essa cabeluda que eu quero. Tá, sacou? Então, essa é a parada, entendeu? Essa é a grande parada. E aí as pessoas que vêm, que estão aqui comigo, que já me acompanham há um bom tempo, que já conhecem o meu trabalho, o que acontece? Inevitavelmente, existem dois caminhos. Ou ela vai olhar e vai falar, cara, o que esse maluco tá falando não tem o menor sentido pra mim, eu tô indo embora. Ou ela vai ficar me acompanhando e vai falar, caraca, mano, tem muito sentido o que esse cara fala, quero ficar por perto porque eu quero aprender essa parada também. Sacou? É isso, cara. É simples. Então você aprenda realmente, vou falar de novo essa frase, antes de ser interesseiro, ou seja, antes de querer ter clientes, seja interessante. Beleza? Respondido aí? Maravilha. Mais perguntas? Manda uma braba aí pra mim, vai. Faz essa presa aí, manda aquela cabeluda. Enquanto isso eu vasculho aqui os nossos formulários. E vamos... Olha aqui, essa daqui é legal, hein? Boa pergunta. Como eu me protejo energeticamente antes, durante e depois de aplicar a técnica? Acredito que nesse caso ela esteja se referindo à massagem tântrica, certo? Então vamos lá. Como eu me protejo antes, durante e depois de aplicar a técnica da massagem tântrica? Primeira coisa, sua frequência lá em cima, sempre, 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 sempre. Se você é uma pessoa que ainda não conseguiu governar sobre as suas emoções, sobre o teu campo mental, sobre a tua energia sexual, sobre o teu corpo físico, até certo ponto, não precisa ser um Buda iluminado, mas até certo ponto, inevitavelmente você vai se identificar dentro do processo com a massagem e você vai acabar sendo aquela esponjinha da mesma forma com a qual se você estivesse se relacionando sexualmente com todas aquelas pessoas. Então pensa você um homem ou uma mulher que atende 3 pessoas diferentes por dia. Só que você ainda não conseguiu ter um certo governo das suas próprias questões. Sendo assim, como você não tem esse controle, você acaba se identificando por uma osmose que ocorre dentro desse trabalho com a sexualidade. E mesmo que você não tenha o intercurso sexual com aquela pessoa de fato, você tem uma conexão evidente ali acontecendo. E dentro dessa conexão simbiótica existe uma troca. Como você não dá conta ainda, até certo ponto, de todas essas questões pessoais, o que vai acontecer? Você vai assimilar as coisas do outro e o outro também vai assimilar as coisas que você tem. Ou seja, é uma troca. Vocês não têm noção do tanto de terapeutas, homens e mulheres, que tiveram questões somatizadas por conta dessa troca. Porque, volto a dizer, pense em homens e mulheres que atendem 3 pessoas diferentes a cada dia, 5 vezes por semana. A gente está falando de basicamente uma troca sexual com 15 pessoas diferentes na semana. Se a gente multiplica isso por 4, a gente está falando de uma troca sexual com 60 pessoas por mês. Ok? Então isso é muito crucial. Então primeira coisa, eu tenho que ter a minha frequência lá no alto. Segunda coisa, governo sobre as minhas diversas formas de manifestação, né? Campo mental, campo emocional, campo energético sexual, campo físico. Eu preciso ter um certo governo, ok? Terceiro ponto, eu preciso ter uma capacidade meditativa de estar em presença. Porque sem isso, eu não tenho a habilidade, ou melhor dizendo, a capacidade de me manter
desidentificado de todo aquele contexto. E aqui, desidentificação não significa psicogenia, ou seja, nossa, um afastamento daquele trabalho. Não. Se for psicogênico, ou seja, se eu tiver ali frio, né, só mental, fazendo uma função, não vai funcionar o trabalho. Isso que é psicogenia. Ok? Por exemplo, quando a gente fala de psicurgia, a gente está falando só de uma magia só mental. Então isso não faz sentido. Na massagem tântrica e na terapia de uma forma geral, eu preciso, com certeza e evidentemente, ter calor. Eu preciso ter vida para que eu entre nessa simbiose de uma forma saudável. Então eu não posso ser apenas um ativador psicogênico. Eu preciso também ter a minha energia sexual ali para que eu ative o outro corpo. É uma transmissão de calor. Só que dentro desse processo eu não posso estar identificado com o meu nível humano, digamos assim. Eu preciso entender que aquilo está acontecendo, ok? Aquilo está acontecendo, me atravessando o cliente, mas aquilo é o próprio divino em ação. Quando você chega nesse ponto e você entende isso, ou nem que você não entenda, mas que você pratique isso, você não está gerando karma dentro do processo. E aqui é porque é tão interessante que você tenha conhecimentos do Tantra clássico, do Yoga, né, do Kundalini Tantra Yoga, porque a partir disso, você consegue efetivamente não ter nenhum efeito rebote dentro do trabalho. Entende? Olha o que a Mara falou aqui, ó, aluna nossa. Por isso que o terapeuta precisa estar sempre se tratando também. Exatamente. Para que ele mantenha se expandindo, para que ele mantenha-se em governo das suas próprias sombras, dos seus próprios comportamentos viciados, das suas repetições, dos seus padrões. Entende? Para que cada vez mais ele chegue dentro do setting terapêutico e compreenda qual que é o lugar dele. Entende? E é muito interessante não tem um fim esse processo. Né? Não é uma receita de bolo, não está pronto a coisa, né? Você vai se conduzindo dentro desse processo, você vai aprendendo, né, sob orientação de um mestre, sob orientação de um professor e na experiência, certo? É assim que funciona, certo? Você experiencia, você vivencia, você sente as dificuldades, os desafios e quando aperta você corre para o seu orientador, você corre para o seu facilitador, para aquela pessoa que está te conduzindo dentro dessa jornada e ela te ajuda a ter clareza do próximo passo, entende? Então proteção energética antes, depois e durante a aplicação, basicamente esses 3 princípios aqui vão te ajudar demais, demais mesmo. Show de bola? E aí, galera, vocês estão curtindo? Tranquilidade? Nada de pergunta? Ah, meu, vocês estão demais, hein, velho? Vocês estão muito tranquilos. Como que você chegou na terapia do Tantra, Firak? Olha que massa, eu contei essa história hoje, mas vou fazer um breve resumo. Eu vinha de um processo profundamente espiritual ao longo de toda a minha vida, né? Desde os 12 anos até, sei lá, 27 para 28 anos, a minha prioridade de busca sempre foi no sentido espiritual. Mas isso me gerou muitos problemas, certo? Porque o caminho da vida não é só espiritual. Eu aprendi isso a duras penas, A vida, ela também é vivida na matéria. Ela não é só espiritual. Mas assim como eu e muitos de vocês, nós crescemos dentro da ideologia cristã, né, do cristianismo, né, não de Cristo, mas da ideologia do cristianismo, de que o espírito luta contra a matéria, né? O espírito milita ou guerreia contra a carne. E o Tantra é uma coisa maravilhosa, porque o Tantra nos ensina que, pelo contrário, o espírito faz amor com a matéria, né? Sem a matéria, sem essa relação amorosa entre espírito e matéria, não existiria criação, não existiria toda essa possibilidade, né? E aí o cristão condena a vida, enquanto o tantrista exalta a vida, porque a vida é a manifestação do espírito,
não o seu contrário. Tanto é assim que dentro do próprio ensinamento é dito que, que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, não só nós no sentido humano individual, mas a vida toda é templo desse Espírito Santo. Só que parece que os cristãos não entendem o próprio ensinamento, né? A própria sabedoria deles. Enfim, qual que é a grande ideia aqui? Que eu cresci dentro desse conceito e eu acreditava que para que eu fosse o mais espiritualizado possível, eu precisaria abdicar das coisas da vida, né? Então eu reprimia muito a minha questão sexual, eu deixei de comer muitas coisas, né? Fui vegetariano por muitos anos, enfim, tudo aquilo que a regra, a cartilha manda. E a vida não ficou melhor, sabe? A vida não ficou melhor. Pelo contrário, eu tinha cada vez mais dificuldades em lidar com a vida material, né? E a terapia tântrica, embora eu já fosse estudioso e praticante de outras linhas do Tantra clássico, a terapia tântrica foi o que me deu a ponte real para que eu saísse de uma espiritualidade apenas interna e vivesse uma espiritualidade na matéria, como a gente chama aqui, uma espiritualidade corporificada, que atravessa o meu corpo e que gera resultados na matéria, entende? Em todos os aspectos, certo? Financeiro, emocional, sexual, mental, propósito, missão de vida, tudo. E isso aconteceu comigo por volta do ano de 2017 para 2018. Eu ainda tinha o trabalho com a ayahuasca, mas sentia que, por mais facilidade que eu tivesse na conexão espiritual, a minha vida comum era um caos. E eu precisei de ajuda naquele momento. E foi assim que eu cheguei na terapia do Tantra, na terapia tântrica. Fiquei uns 6 meses participando de grupo, até que a professora do meu grupo me indicou que eu deveria fazer a formação de terapeuta tântrico, porque eu tinha uma energia que do ponto de vista dela seria muito bem direcionada dentro da terapia tântrica e eu poderia realmente fazer um bom trabalho dentro disso. E aí eu falei, cara, legal. Fui para mim, na minha opinião, a melhor escola da época, com o mestre Gabriel Sananda, e fiquei 1 ano com ele, estudando, me lascando. Realmente, assim, a terapia tântrica é uma coisa que te atravessa, vai colocar você em contato com todas as tuas sombras, tudo aquilo que você negou, tudo aquilo que você está reprimido, vai te colocar em contato. E a galera às vezes acha que vai chegar no Tantra e vai gozar, né? Ai, vai ser maravilhoso a vida a partir de agora. Você vai se fuder, você vai se lascar muito, ok? Porque o Tantra é vida adulta. O Tantra é um processo de adultecimento, ok? Olha que interessante isso. Não é para crianças, certo? Então, foi assim que eu cheguei, né? E aí, estou atuando dentro da terapêutica tântrica desde 2018, continuei consagrando a medicina, mas acabei ficando com a minha atuação no Tantra. Fiquei de 2018 a 2019 atuando no Tantra e também fazendo os trabalhos com a ayahuasca, mas percebi que no Tantra, na época, a visão era muito deturpada em relação à terapia. E a maioria das pessoas que me procuravam sem uma intenção terapêutica. Sem uma intenção realmente terapêutica, mas uma intenção distorcida. E como eu estava muito conectado com a egrégora da ayahuasca, a gente tinha um trabalho já bem estabelecido, eu saí da terapêutica tântrica na atuação efetiva e passei a atuar só no backstage do mercado do Tantra, né? Eu tenho uma empresa de mentoria para terapeutas e dentro dessa época também foi onde eu comecei a me dedicar e lançar só a galera do Tantra, da sexualidade de uma forma geral. 2021, para responder a Samantinha, tudo na paz, irmã? Satisfação te ver por aqui, hein? Inclusive, Samantha participou muitas vezes da nossa casa de ayahuasca, consagrou com a gente muitas vezes. Foi participante da casa onde eu comecei, né? O Céu das Tribos de Luz da Madrinha Socorro. Então, prazer te ter aqui, minha irmã. Mas em 2021, então, eu dei uma parada com o trabalho de ayahuasca, né? Finalizei naquele momento os trabalhos de ayahuasca, isso em 2021, e também parei de consagrar a medicina.
reativei de novo o trabalho da Fraternidade da Estrela Aquariana há uma semana atrás. Então teremos rituais novamente a partir da semana do mês que vem, né? A gente vai anunciar, estamos organizando ainda, mas os trabalhos da Fraternidade Espiritualista da Estrela Aquariana, que é o grupo que eu conduzo, e nesse sentido, já tem muito tempo, né? A gente ficou 10 anos ativo na casa, entramos num hiato em 2021 e estamos reativando agora em 2025. Então são muitos anos de estudo aí com a medicina e experiência, estamos trazendo de volta. O Hugo perguntou se é uma droga. Depende do seu conceito de droga, né, meu irmão? De repente, às vezes, o seu conceito de droga é um conceito mais amplo e pode ser que dentro dessa interpretação faça sentido. Mas do nosso ponto de vista, que consagra a medicina, por exemplo, dentro do ponto de vista mais alinhado com a questão xamânica em território brasileiro, né, conectado ao povo originário, a gente vai chamar a medicina ayahuasca de um enteógeno, né? Então, a questão do Theos, né, enteógeno, Theos vem de Deus, né, e a questão a segunda palavra conectado ao efeito, né, do aspecto psicológico, da ampliação de consciência. Então, nesse sentido, não seria considerado uma droga, tampouco um alucinógeno, mas um enteógeno, ok? Que te coloca em conexão direta com o divino. Existem perigos? Muitos perigos, porque você pode entrar numa esquizofrenia espiritual e achar que aquilo que você está vendo nas visões que você tem representam o teu estado real espiritual, quando na verdade isso é uma grande ilusão. O que você vê lá dentro o que você tem de experiência são experiências genuinamente espirituais, mas que funcionam como um furo no véu. E esse furo no véu demanda autorresponsabilidade, porque a cada vez que você faz um furo no véu, vê além do que você veria no normal e volta para a tua vida com o mesmo padrão de comportamento, você tem um grande problema, porque você vai ter um karma dobrado em cima disso. Porque o karma de quem não sabe é muito menor do que o karma de quem sabe. E quando você utiliza a ayahuasca para visualizar o que está além do véu, você vai ter uma autorresponsabilidade muito maior em cima disso, ok? Então, aqui eu sempre conduzi durante essa década que eu fiz trabalhos com a fraternidade aquariana, a gente tinha uma forma de trabalho muito específico naquele momento, né? Era um trabalho em grupo. O nosso grupo ele era um grupo operativo, totalmente conectado com o trabalho do nosso mestre José Trigueirinho Neto de Figueira. Ou seja, o nosso grupo operativo tinha uma intenção principal de atuar no campo etérico do planeta, aliviando a carga negativa. Então era um trabalho muito intenso, não era um trabalho focado no desenvolvimento pessoal, mas um trabalho de serviço espiritual, né? Todos nós ali na época do trabalho estávamos conectados à egrégora de Figueira, que era um núcleo de transmutação das energias negativas planetárias muito forte. Então esse era o nosso trabalho. Já nesse novo momento da fraternidade, o trabalho vai ser bem diferente. Ai, Firak, vai misturar Tantra com Ayahuasca? Jamais. Aqui, para mim, não faz sentido misturar tradições. Cada coisa está no seu lugar. Agora, é inevitável que a visão do Tantra, numa totalidade, ajuda você a ter a utilização das medicinas como a própria Ayahuasca de uma forma muito mais assertiva. Por quê? Por que isso é possível? Porque, basicamente, dentro... A única via religiosa, filosófica e de desenvolvimento espiritual que aceita e utiliza medicinas são aquelas encontradas dentro da tradição de mão esquerda do Tantra. Então, o Tantra de mão esquerda é a única tradição, e as suas, né, claro, as linhas que foram influenciadas pelo Tantra, elas vão admitir o uso de medicinas sagradas. Então, por exemplo, às vezes você usa a medicina, mas abomina o Tantra, né? Fala que Tantra é bagunça. Tem uma péssima notícia para você. Se você usa a medicina de qualquer tipo, incluindo a Ayahuasca, você basicamente, dentro do escopo geral, poderia ser considerado um tantrista de mão esquerda. Obviamente que você não é, porque você não tem acesso às liturgias, aos rituais, à filosofia, mas se você conhecesse com profundidade, você veria que você provavelmente
está muito mais alinhado com o Tantra de mão esquerda do que com até mesmo essa prática xamânica do uso da medicina num contexto alinhado aos povos originários. Sacou? Isso daqui realmente dificilmente você vai ouvir alguém falar sobre isso, certo? A Samantha falou assim: eu não posso mais consagrar, estou em tratamento psiquiátrico porque fui diagnosticada com bipolaridade, tive 2 surtos psicóticos nesses últimos 4 anos. Minha irmã, nesse sentido realmente bom ficar longe da medicina e fazer um acompanhamento, né, como provavelmente você está fazendo, com medicação, né? Falou aqui, ó. Tomo medicação controlada, estou sem consagrar desde 2018, o primeiro surto foi em 2022, o último ano passado. Não tem nada a ver com a ayahuasca, talvez se eu ainda consagrar, se eu não teria esses surtos. Minha irmã, aqui seria ideal você se aproximar, por exemplo, da terapêutica tântrica, cara. Ela pode te trazer muitos insights, muitas revoluções internas para que você se reestruture dentro disso, se empodere, né, perdendo esse medo de ter esse surto, sempre com acompanhamento, para que você chegue no ponto de uma base que você possa, no seu momento ideal, pela sua própria decisão, você fala assim, cara, acho que aqui eu estou num bom momento de largar a medicação. E aí, chegando nesse ponto, você, se for o caso, né, você ter a possibilidade realmente de, se fizer sentido, adentrar nesse campo novamente. Por exemplo, eu depois que eu fechei a fé, eu realmente não tive mais nenhuma intenção de consagrar a medicina, de ter nenhum tipo de contato, e eu acreditei piamente que eu nunca mais faria isso na minha vida. Agora, os meus planos não são os planos da grande mãe para mim. Eu sou um sadhaka voltado para o culto a Deus, aí o que minha mãe me manda eu só faço. Então, por isso que estou retornando os trabalhos, né? Mas não era uma coisa que eu tinha um desejo pessoal, nossa, vou voltar a, né, servir medicina, ser padrinho de ayahuasca, não tive essa vontade, não. Então, cada caso é um caso, né, minha irmã? Então, de repente, esse é o processo que tu precisa passar longe mesmo da medicina, né? Bom, vamos lá, vamos ver aqui, tem mais algumas coisas. Doutora Séfora Carvalho, papo de adulto, criança não entende, é isso, minha irmã. O Hugo falou que pitava uma gândia entre os 17 e 19. Tive insights interessantes. Eu tive muitos bons insights com a cannabis também, meu irmão. Muito interessante. Eu tenho vontade de consagrar novamente, mas tenho medo. É isso, minha irmã, isso. Porque vai ter medo do surto, né? E como a ayahuasca, ela vai abrir esse campo, como você está na questão ou da bipolaridade e pessoas que estão nesse espectro um pouco da esquizofrenia, fica um pouco complexo, né? Porque pode desestruturar o seu tratamento, né? Então seria esse jogo, sabe? De você alinhar, continuar fazendo o que você está fazendo, buscar uma tratativa mais holística para se empoderar novamente e poder soltar esses medicamentos de uma forma perfeitamente natural. E aí, bem alinhada, né? De repente, se fizer sentido, cair para dentro de novo da medicina. Mas aí realmente dentro de uma estrutura, né? Não tão solta como, por exemplo, a gente fazia. Hoje, por exemplo, essa nova fase da fé, a minha intenção é que vocês que estiverem conectados com essa proposta, a gente faça um trabalho de desenvolvimento com a medicina ayahuasca, mas não com ela solta, né? Não a consagração da ayahuasca ou dentro de qualquer doutrina que surgiu ao redor da ayahuasca aqui no Brasil, mas principalmente usando uma medicina sagrada dentro do contexto do que a gente entende como Tantra, né? Então, o Tantra, ele traz o uso dessas medicinas dentro de um contexto mais amplo, não é o uso da medicina pela medicina. Compreende? Então aqui realmente, cara, seria muito interessante, porque a gente vai trazer essa orientação, a gente vai trazer a instrução da visão do sistema tântrico, né, tanto filosófico quanto prático, para que então você sim tenha um embasamento de uso da medicina, né, dentro de um contexto mais amplo, no qual você estará diariamente praticando, crescendo, né, se desenvolvendo, e a medicina ocasionalmente vai ser apenas um ponto de apoio, um ponto de expansão maior dentro de um contexto de prática já organizado. Show de bola?
Fez sentido aí, galera? Manda mais uma pergunta pra mim aí, vai. Manda a cabeluda, aquela braba, aquela difícil. Eu gosto de pergunta assim. Vamos lá. Ó, essa daqui é boa, hein? A galera fez, ó. Como impor respeito nessa técnica da massagem tântrica? Respeito não se impõe, meu irmão. Isso é importante você saber. O respeito é conquistado. E o respeito, ele é conquistado com aquilo que você é. Com você ser verdadeiro, com você bancar aquilo que você fala, não ter medo de falar, entende? O respeito se conquista quando você é verdadeiro, quando você está presente em si mesmo, quando você se conhece, quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você tem para oferecer, quando você não busca mais agradar ninguém, quando você encontra aquilo que faz o teu coração vibrar e não tem medo de se colocar dentro disso, que não se acovarda dentro daquilo que o teu coração pede que você faça, entende? É assim que você conquista, não impõe, mas conquista o respeito das pessoas, ok? E aí ele perguntou assim também, ó, ser homossexual e preferir atender cliente do mesmo sexo é possível? Meu irmão, sua orientação sexual nesse sentido é irrelevante, entende? Na questão da terapêutica tântrica, para fazer esse trabalho, a sua preferência sexual não tem relevância. Todos são aceitos no Tantra, ok? O que não é aceito dentro desse contexto terapêutico é que você comece, por exemplo, a se envolver com seus clientes. Isso é inaceitável, ok? Agora, se você está bem alinhado, como eu disse no começo, se você, em um certo ponto, dominou sobre a tua mente, sobre o teu campo emocional, a tua energia sexual, se você já se dominou até certo ponto e quer atender pessoas do mesmo sexo, ou pessoas do outro sexo, ou pessoas transgênero que se identificam com outros gêneros, não importa, entende? A única condição é que você tenha um certo nível de governo sobre si para que você não se envolva com seus clientes. Básico, princípio básico, ok? Então, assim, nesse sentido, você fica completamente livre para fazer aquilo que o teu coração mandar, tá bem? Vamos lá, Samantha perguntou assim, ó, o Tantra trabalha o que exatamente? Vamos lá, galera, manda pergunta para mim que eu gosto dessas, tá? O Tantra trabalha o que exatamente? Irmã, o Tantra trabalha tudo. O Tantra é o único lugar onde você vai ter a permissão para trabalhar todos os pontos que concernem a vida. E olha isso que interessante, todas as filosofias, religiões, em algum momento elas falam, com isso você não pode mexer. O Tantra não. O Tantra é a única visão verdadeiramente integrativa que vai trabalhar corpo, mente e espírito nos seus aspectos mais amplos. Entende? Então, quando a gente fala do Tantra no seu sentido espiritual, nós estamos falando de um sistema milenar de tradição, onde a busca principal era a iluminação através não da fé, mas de sistemas práticos para que você expandisse a sua consciência gradativamente. Quando nós falamos do Tantra no seu sentido terapêutico, nós estamos falando de uma terapia que fornece, a única terapia que tem ferramentas e um escopo de metodologia que está perfeitamente alinhada para trabalhar naquilo que é o verdadeiro objetivo da terapia de uma forma geral. E isso não é a minha opinião. Freud e Reich concordavam que o objetivo principal da terapia é restaurar o potencial orgástico das pessoas. E isso não tem a ver com gozar. Restaurar o potencial orgástico das pessoas tem a ver com dar a elas ou devolver a elas a capacidade de se maravilhar com a vida, a capacidade de ser o que ela é de fato e não de ficar escondendo aquilo que ela é, de ser espontâneo, de ser livre, de ser verdadeiro. E isso é o que Reich e Freud chamavam de potencial orgástico desperto, ok? Quer um exemplo? Uma criança. Olha para uma criança, ela é completamente espontânea. Quando ela quer rir, ela ri alto. Quando ela quer chorar, ela chora. Entende? Só que o adulto perdeu isso, ou seja, somos impotentes orgasticamente. Então, isso nos torna neuróticos, isso nos torna psicóticos, enfim.
toda a série de neuroses que Reich, Freud, Lowen, Kahneman, todos os grandes da psicologia trabalham, tem a ver exatamente com essa energia da nossa potencialidade orgástica. E apenas a terapêutica tântrica trabalha isso de verdade no seu sentido mais profundo. Quer ir para a parte mais material? Tantra aplicado à questão física, sexual da coisa, é o lugar onde a gente vai ter a possibilidade de realmente trabalhar o ápice do nosso corpo físico, o ápice do prazer nesse sentido. E aqui prazer não só o prazer do prazer sexual, mas o prazer de estar na vida, o prazer de vibrar a vida, entende? Tanto que uma das linhas pós-clássicas do Tantra é chamado de Spanda. O que é Spanda? É vibração, entende? Vibração é o estado que o nosso corpo vive, só que nós estamos tão automatizados, estamos tão embotados da nossa capacidade real, que nós não sentimos o Spanda do nosso corpo, a vibração do nosso corpo. Tenho alunos que estão aqui, fala aí meus alunos, você está aqui que é aluno meu, que já esteve aqui no salão, você já teve essa vibração no seu corpo quando você foi tocado com o toque terra, com o toque ar, que você sentiu toda aquela energia no teu corpo? Você lembra do Spanda, da vibração? É exatamente isso. Você traz a parada também para o teu corpo. E aí fica muito diferente, né? Você não precisa ficar falando na sua cabeça, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, tentando se convencer disso. Não, quando você sente Spanda no seu corpo, quando você sente essa vibração que nós ativamos a partir do processo com a terapêutica tântrica, você compreende que você é vibração. E que você não é um ser separado, porque como vibração você pertence ao todo. É apenas uma vibração que existe, que é a frequência da divindade. Isso é um pouco do que é Tantra, minha irmã. Espero ter explicado aí. Eu ainda não cheguei nesse nível de fazer massagem, mas acredito que a galera tem medo de se perder, tipo não sustentar. Com certeza, meu irmão, com certeza. Isso é um dos grandes tabus, né, cara? E é um tabu genuíno, entende? Por isso que a gente fala, cara, precisa receber muita massagem, precisa fazer muita massagem, por isso existe o estágio supervisionado, entende? Por isso aqui, dentro da formação, tem troca com todo mundo. Você que é homem, você vai fazer muita massagem em mulher, vai fazer muita massagem em homem, vai receber muita massagem de mulher, vai receber muita massagem de homem, vai trocar com todo mundo, cara, com todo tipo de gênero. Entende? Para quê? Para que você entenda o que é o seu corpo, o que é do outro, o que é seu. Aprendendo o que é seu, cara, vamos ampliar minha capacidade de sustentação, ampliar minha visão a respeito disso. É lindo o processo que é gerado, entende? E aí você estando no movimento, cara, é o que a gente fala aqui entre os terapeutas, por exemplo. Pô, cara, é legal, às vezes vai vir uma pessoa para você atender que vai mexer com você. E nossa, quer dizer que isso é ruim? Não, cara. Quer dizer que você está vendo o seu limite e o ponto exato no qual você precisa ser trabalhado ainda. Entende? E isso significa também que você está vivo. Porque as pessoas vão mexer conosco, elas precisam nos afetar. Se você é um terapeuta que não é afetado por nada, você está morto. Você é que nem Lázaro lá, enterrado na gruta, entendeu? E o Tantra grita para você, Lázaro, vive! Lázaro vive, como Jesus gritou para Lázaro e ressuscitou aquele corpo morto. O Tantra é isso. O Tantra é uma ressuscitação. E aí você, às vezes, vai ter que lidar com tanta vida dentro de você que você não sabe o que fazer. Porque você está acostumado com essa vida morta que você tem. É muito massa isso daqui, cara. Ah lá, olha o que a Samantha falou, ah lá. Eu tenho orgasmo, mas sinto meu ser frustrado, sem amor à vida. É isso, cara. Então a pessoa pode estar até gozando, tendo orgasmo normal, cara, normal. Só que isso não significa que o seu potencial orgástico está ativo. Porque o potencial orgástico ativo é essa visão da criança, é a capacidade dela se maravilhar com a vida. O Reich, ele diz assim que o potencial orgástico é a nossa capacidade de nos permitirmos nos abandonarmos ao fluxo de vida. Ou seja, cara, sentir a vida nos atravessando e termos a capacidade de termos prazer com isso, entende? Uma respiração, uma visão, entende? É isso. Isso é potência orgástica. Como encontro um terapeuta tântrico de confiança? Minha irmã, você pode vir aqui na escola, né? A gente tem inúmeros alunos, por exemplo, ó, aqui você já tem um, ó, o Wagner, que é esse corpo regulado aqui,
ele com certeza vai poder fazer um trabalho excelente com você, minha irmã. Eu indico o trabalho dele. Você tem a Mara também aqui, ó, se você preferir por uma terapeuta mulher, tá? Você tem os dois aqui que estão na live, ó. Você já pode conhecer eles e fazer esse trabalho, tá? E aí só escolhe, prefere passar com terapeuta mulher, terapeuta homem, porque aqui, cara, a galera da minha escola, tá? Outros terapeutas de outras linhas você nunca vai ver eu indicando aqui, mas os terapeutas da minha escola que foram formados nesse método que a gente desenvolveu, que tem uma profundidade, pode chamar, cara, que estão super indicados. Ó, aqui mais uma terapeuta aluna, a Eliane tá aqui também, super indico, tá bom? E todos eles têm facilidade de te atender aqui na escola, então você tá num ambiente muito seguro, fechou? Não estou interessado em ser terapeuta, quero ser a cliente, isso aí. Olha lá, a Alice é uma terapeuta, tem um trabalho maravilhoso também com a massagem tântrica, conheço já há um tempo, acompanho ela no Instagram. Maravilha, minha irmã, gratidão por você aqui, viu? Se tiver alguma pergunta aí pra mandar, tamo junto. Qual o valor? Aí, minha irmã, depende do terapeuta, tá? Você pode chamar eles aí, os 3 que eu te indiquei aqui, que eles vão te dar mais informações, tá bem? Galera, esgotei o meu tempo, a agenda hoje tá alucinada, não vou ter tempo nem de almoçar, acho que talvez só jantar se der tempo. Mas agradeço aí a participação de todos vocês, tá bem? Tamo junto na missão e se sentirem, tiverem alguma questão, quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da escola, só chamar aí no direct. Tem o direct da Escola Mahara, onde minha equipe comercial também tá lá para te atender, fechou? Então seguimos aí na missão do Tantra. Sentiu no coração? Pode chamar. Estamos juntos aí dentro desse trabalho e vamos pra cima que é só o começo, fechado? Olha lá, Yanu ou Lanu, meu irmão, de Belém do Pará, olha que top. Vem fazer formação online com a gente, meu irmão. Vamos ir além da massagem, o que tu acha? Você vai fazer uma formação 100% online conosco. Convido você também, Alice. Caem pra dentro do Psicotantra Express, cara. A gente vai dinamizar ainda mais o resultado que vocês têm aí, já dentro da terapia com a massagem também. Vai ser foda. Deixa essa dica pra vocês, tá? Se fez sentido, me chama aí que vai ser um prazer recebê-los, fechou? Tamo junto. Ah lá, vamos? Presencial tenho também, Alice. Tenho. Vai ter uma turma agora começando em junho, tá? E provavelmente vai ser a última turma de São Paulo. Show de bola? Importante pegar o timing, tá? Presencial, me chama Alice, Yanu ou Lanu, não sei, acho que é Yanu, né? Com I, talvez. O Psicotantra, meu irmão, como você tá um pouquinho mais longe, vem primeiro para a psicoterapia tântrica, ganha uma grana com isso, que aí você consegue custear o seu traslado para São Paulo para você vir fazer a formação mais completa, beleza? Alice, minha irmã, aqui eu garanto que o jogo é um pouco diferente do que a gente vê no mercado, tá bom? Se fizer sentido pra você, eu vou fazer questão. A gente já trocou uma ideia em alguns momentos, mas a gente tá com uma formação hoje, nesse momento, muito diferenciada. Adicionamos muitas coisas, então, de repente, pra você que já atua, você falar assim, Firak, faço 10, 15 mil por mês já. Maravilha, consigo te ajudar a chegar nos 30. Firak, já faço 30 mil por mês, consigo te ajudar a chegar nos 50. Já faço 50, vamos pro 100, consigo te ajudar com isso, certo? Lanu, prazer, meu irmão, agora sim, devidamente apresentado, show de bola? Tamo junto, galera, me chamem no direct aí, fechou? Que vai ser um prazer recebê-los. Até a próxima, meu povo.